paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de Teologia para Ministério Infantil do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso básico, nós estamos estudando o módulo Psicologia da Educação. Essa é a videoaula de número 2, a apostila de número 2. Vamos conversar um pouquinho com vocês acerca dos temperamentos. Falamos na última aula que a personalidade da pessoa é formada através de alguns elementos e entre esses elementos o temperamento. Então nós vamos aprender nessa aula o que é o temperamento, quais os tipos de temperamento e como reconhecer as características básicas desses temperamentos. Então é isso que nós vamos estudar. Que você tenha uma boa aula, é bom estar com vocês. Pastor, o que é o temperamento da pessoa? O temperamento é o estado fisiológico que condiciona o comportamento da pessoa. Então, o temperamento você já vai nascer com ele. Então, cada pessoa nasce com temperamento. Pastor, é possível mudar meu temperamento? Não, ele pode ser aperfeiçoado, eu posso mudar algumas coisas, mas ele não é mudado. Então, eu já nasço com o meu temperamento. Então, você nasce com o seu temperamento. Quais são os temperamentos? Segundo a psicologia, são 4 tipos de temperamentos. Primeiro, sanguíneo. Segundo, melancólico. Terceiro, colérico. Quarto, fleumático. Então, os temperamentos são 4, segundo a psicologia, os principais. Você pode ter um temperamento com algumas características de outro temperamento, mas normalmente cada indivíduo ele tem um temperamento dominante, que é o temperamento dele. Então, aquele que eu nasci com ele. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre o sanguíneo. Então, primeiro, temperamento sanguíneo. Como é que eu conheço uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo? Ela é uma pessoa sociável, brincalhona, amável e simpática. Então, normalmente, é aquela pessoa que aonde ele está, as outras pessoas estão à volta dele, por causa dessas características que ele tem. Ou uma coisa importante também, que são pessoas que têm alguns pontos fortes e uns pontos fracos. Qual é um dos pontos fracos dele? Pouca força de vontade. Nós vamos ver que essa pessoa é movida pela emoção. Então, normalmente, ele faz antes de pensar. Então, ele tem pouca força de vontade e não leva as coisas muito a sério. Então, você vai reparar que a pessoa de temperamento sanguíneo, eles não levam as coisas muito a sério. Quais as qualidades dessa pessoa que tem um temperamento sanguíneo? Algumas das qualidades que ele possui são comunicativo, então tem facilidade de se comunicar, de falar, de fazer novas amizades, são pessoas comunicativas. Outra coisa, são bons companheiros, então eles são bons amigos, é bom estar perto dessas pessoas, essas são as qualidades deles. Qual é os pontos fracos, pastor, dessas pessoas que são sanguíneos? Pontos fracos, primeiro, indisciplina. Então, são pessoas que a concentração deles é limitada. Muitas vezes você vai pedir para o aluno fazer alguma coisa, para fazer alguma tarefa, e de repente, quando você olha, ele está fazendo outra tarefa, ajudando outra pessoa. E aí, por quê, pastor? Porque eles são movidos pela emoção. Então, normalmente, eles são um pouco indisciplinados. Você vai ter como professor, como professora, dificuldade na disciplina desse aluno. Outra coisa, eles têm compulsão, então eles são compulsivos, eles agem primeiro e pensam depois. Então eles fazem primeiro e depois vão pensar naquilo que fizeram. Outra coisa, eles são egocentristas. Isso quer dizer o quê? Normalmente tudo para eles. Então eles não pensam muito nos outros, eles pensam em si mesmos. Então são egocentristas. E outra coisa, eles tomam decisão pela emoção. Então lembrando, são aquelas pessoas que fazem primeiro e pensam depois. Então vão tomar decisão pela emoção. Quais os problemas que eles enfrentam por causa desse temperamento? Primeiro, precipitação. Então normalmente vão fazer coisas antes de pensar e de repente quando vão ver aquilo que fizeram não era a coisa certa a ser feita, mas foram precipitados. E outra coisa, são impacientes. Então normalmente eles não esperam, eles já querem partir para a ação sem pensar na consequência ou nos resultados. Então são impacientes. Qual é as aptidões profissional? Como é que esse menino, que essa menina vai se desenvolver profissionalmente? O que eles vão fazer na parte profissional? São excelentes atores, então eles fazem peças bem, eles representam bem,
têm facilidade, são bons vendedores, então são pessoas que se colocar na área de venda vão vender bastante, são bons recepcionistas. Então eles gostam de estar com as pessoas e têm facilidade de lidar com as pessoas. Dentro da igreja, quais as aptidões deles dentro da igreja? São grandes pregadores e professores. Então eles se dão bem na área da pregação da palavra de Deus e são bons professores. O que eles precisam trabalhar muito, e você, professor, deve trabalhar com ele? O controle das emoções. Então, trabalhar o controle das emoções e trabalhar a paciência. Então, esse é o aluno sanguíneo. Você vai reparar que na tua classe, independente da idade, ele já tem essas características, eles são sanguíneos. Outro tipo de aluno que nós vamos encontrar com temperamento melancólico. Quais são as características do aluno que tem um temperamento melancólico? Primeiro, eles são perfeccionistas. Então, eles fazem as coisas, eles gostam das coisas perfeitas. Outra coisa, são alunos analíticos. Então, estão sempre observando, vendo as coisas ao redor, estão sempre analisando situações, os prós e os contras. Outras coisas importantes, então, dos pontos fracos, são grandes pessimistas. Então, é aqueles que quando você apresenta um projeto, por causa dessa parte analítica deles, eles vão ver os prós e os contras e normalmente são pessimistas. E outra coisa, são de poucos amigos, então eles têm dificuldades de lidar com o erro dele e com o erro do próximo. Isso faz com que eles tenham poucos amigos. Qualidades desse aluno, qual é a qualidade do aluno que é melancólico, quais as qualidades que ele tem? Primeiro, são alunos habilidosos, então tudo que ele faz, ele tem uma grande habilidade de realizar algo, por essa coisa de cobrar a perfeição. Outra coisa, eles são amigos fiéis, então tem poucos amigos, mas quando tem um amigo, eles são fiéis às suas amizades. Pontos fracos, são pessimistas, como nós já falamos, introvertidos, então diferente do sanguíneo que está rodeado de pessoa, esse tipo de aluno que tem o temperamento melancólico, normalmente ele vai estar mais sozinho, mais retirado ou com poucas pessoas, por ser introvertido. E outra coisa importante, se ofende com facilidade. Então, com poucas coisas, ele já se ofende, já se afasta. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Quais os problemas causados por esse aluno? Uma grande cobrança pessoal. Então, por seres perfeccionistas, eles cobram muito de si mesmo. E outra coisa, dificuldade de trabalhar com seus erros. Então, muitas vezes, quando erram, eles podem ter feito 90% certo e 10% de erro, vão ter muita dificuldade de trabalhar com os erros. Qual é a aptidão profissional? Qual é a profissão ideal para esses meninos e meninas que são melancólicos? Normalmente são grandes compositores, são grandes maestros e são grandes tesoureiros. Então, aquelas funções que exigem alta concentração e perfeccionismo, eles vão se dar muito bem nessa área. Aptidão religiosa, dentro da religião, são grandes músicos. Então, quando aprendem a tocar um instrumento, tocam com perfeição, procuram sempre estar se aperfeiçoando. São maestros excelentes, então na frente de um conjunto, para reger um conjunto, fazem com excelência e são grandes tesoureiros, secretários, então trabalham muito bem nessa área. Já não se dão bem com o relacionamento com o público, então tem de ter uma área mais retirada. O que deve trabalhar com esses meninos e meninas que têm esse temperamento? Então, eu como professor, você como professor, o que vamos trabalhar com eles? O pessimismo e ensinar eles a lidar com seus erros. Então, ajudar eles a lidar com o erro, isso vai ser muito importante. Então, já falamos do sanguíneo, já falamos do melancólico, agora vamos falar um pouco do colérico. Como que é o aluno que tem o temperamento colérico? Como é a pessoa que tem um temperamento colérico? Normalmente o colérico é chamado de cabeça quente ou pavio curto. É aquela pessoa que ele explode com facilidade. Eles são pessoas muito agitadas, então gostam de estar envolvidos fazendo algo, nunca estão parados, mas eles não têm muita paciência. Então eles explodem com facilidade. Outra coisa importante, não gostam muito de receber ordem, gostam de dar ordem, mas não gostam de receber ordem. Explodem com facilidade, então tem essa dificuldade de lidar com as emoções. Qualidades desse aluno, eles são independentes, então gostam de fazer tudo de maneira independente,
então não gostam de estar dependendo dos outros, são muito otimistas, então eles têm uma visão diferente do melancólico, eles têm uma visão otimista, gostam de estar envolvidos. Os pontos fracos, eles perdem o controle com facilidade. Então, se eles começarem numa discussão, você professor, você professora, tire logo esse aluno da discussão, porque não vai acabar bem. Eles perdem o controle com facilidade e eles sofrem muito com o sentimento de culpa. Eles agem e quando passa, quando a coisa esfria, eles vão analisar e vão sofrer muito com o sentimento de culpa. Então, eles têm a dificuldade, sofrem muito com esse sentimento. Problemas causados por esse temperamento, por aluno que é colérico. Eles magoam as pessoas com facilidade. Então, eles têm essa coisa de magoar e muitas vezes vão se sentir muito culpados por aquilo que fizeram. Qual é a aptidão profissional? Qual é a profissão ideal para esses alunos? São grandes diretores de empresa, são gerentes muito bons, são grandes construtores, então trabalham na área da construção civil, em qualquer tipo de construção com facilidade. Então essas são as aptidões profissionais. Dentro da igreja, qual é a aptidão religiosa desse aluno? O que ele vai desenvolver bem? São grandes líderes e cargos administrativos, também fazem com muita facilidade dentro da igreja. O que eu, como professor, você, meu irmão, você, minha irmã, como professora, vai trabalhar com eles? O autocontrole, então ensinar eles a ter o autocontrole e dominar as suas emoções, então trabalhar com o domínio dessas emoções. E por fim, nós temos o aluno fleumático. O que é o aluno fleumático? Ele é uma pessoa moderada, então você vai ver que ele é moderado. Outra coisa, ele é persistente, então não desiste das coisas com facilidade, trabalha muito bem com equipe, então ele trabalha, se relaciona muito bem com os outros e normalmente ele é um bom conselheiro, então as pessoas vão procurá-lo para pedir conselho, ele é um bom conselheiro. As dificuldades, os pontos fracos, ele é pouco motivado, então muitas coisas, projetos muito longos, ele tem pouca motivação e normalmente por saber lidar bem com situações ele é um pouco acomodado, então precisa de alguém estar motivando esse aluno. Qualidades desse aluno, ele é um aluno calmo, tem grande liderança, então consegue liderar com facilidade e é um bom conselheiro. Quais os pontos fracos do fleumático? Primeiro, falta de organização. Então ele tem uma grande dificuldade de organizar coisas. Então você vai observar que ele é muito desorganizado. Então tem essa falta de organização. Outra coisa, eles sabem como provocar. Então muitas vezes numa discussão, por estar controlado, calmo, eles vão saber provocar as pessoas com palavra e isso também não é bom. Então esses são os pontos fracos deles. Problemas causados por essa parte de saber provocar, falar coisas que vão machucar as pessoas, eles magoam as pessoas com facilidade. Então, normalmente, eles vão magoar as pessoas com facilidade e vão ter necessidade de alguém estar motivando eles, porque a motivação é pouca e eles têm pouco esforço na conclusão dos projetos. Então, nós temos de tomar cuidado com isso. Quais as aptidões profissionais do fleumático? Primeiro, são grandes diplomatas, então eles fazem o trabalho de diplomacia muito bom. Então eles vão ser excelentes conciliadores, vão trabalhar essa área muito legal. São bons professores, são grandes técnicos, então eles têm essas aptidões profissionais. Aptidões religiosas dentro da igreja, o que eles fazem com facilidade, vão exercer? O aconselhamento, então são pessoas muito boas para estar trabalhando na área do aconselhamento. São grandes evangelistas por saber lidar com pessoas, são bons para fazer evangelização, são bons professores dentro da igreja. O que eles devem ser trabalhados? O que você como professor, você como professora deve trabalhar com eles? Motivação pessoal. Pastor, então eu tenho esse tipo de temperamento, no que ele vai me afetar no meu viver? Como é que esses temperamentos afetam as pessoas no seu viver diário, nos seus relacionamentos? Então vamos ver algumas coisas básicas. Para o sanguíneo, o seu interesse é de pouca duração. Então o sanguíneo ele tem um interesse de pouca duração. Então com o sanguíneo não dá para colocar em projetos longos, em colocar coisas que vão demorar muito,
Por quê? Porque o seu interesse é pouca duração, logo eles perdem a motivação e interesse. Então isso influencia no sanguíneo. No melancólico, são pessoas estudiosas e se dedicam muito ao estudo e têm grande concentração. Então, eles, na parte do estudo, quando eles se dedicam a algo, eles vão dedicar realmente àquilo e se concentram, conseguem se desligar do que está em torno para se dedicar àquilo que estão fazendo. O colérico, ele tem dificuldade de concentração. Enquanto um é muito concentrado, o colérico ele vai ter dificuldade com a concentração e eles são pessoas impacientes. Então, o colérico ele não vai aguentar estar parado, esperar muito tempo. Então, eles têm essa impaciência. O fleumático, ele não gosta de projetos longos. Então, se a criança ou aluno é fleumático, ele não vai gostar de um projeto longo. Uma dica é fazer projetos de curta duração para fazer um todo. Então, em vez de dar um projeto de 1 ano, eu divido esse projeto a cada 3 meses fazendo parte desse projeto. Isso vai ajudar ele. E outra coisa, ele tem pouca dedicação a projetos. Então, você vai estar sempre motivando ele, falando com ele para que ele possa se dedicar. Gostou dessa aula? Essa aula é muito importante, conhecer temperamentos. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. Esse é o Centro de Treinamento Barak, o curso básico de teologia para professores de ministério infantil. Se você está assistindo essa aula e quer aprender um pouco mais, faça sua inscrição em nosso curso. Informações, WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, se dedicando a ajudar você no teu ministério. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém.